Vamos para o próximo princípio, que é o princípio da humanidade das penas ou da limitação das penas. O princípio da humanidade das penas também está disposto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 58, que traz a seguinte redação. Preste atenção. Não haverá penas a. de morte, salvo em caso de guerra declarada, b. de caráter perpétuo, c. de trabalhos forçados, d. de banimento e e. cruéis. Então, o que esse inciso traz para a gente? Que estão vedadas penas de morte perpétua, de trabalho forçado, de banimento e penas cruéis. Então, a pena ela tem que ser humanizada. Então, essas penas são terminantemente proibidas pela Constituição Federal. Então, se surgir aí um político falando assim, olha, vote em mim que eu vou aplicar pena de morte para estuprador. Isso é possível? Não. Por quê? Porque o artigo 5º é uma cláusula pétrea e ele não pode ser modificado. Mas preste atenção no detalhe, na pegadinha. A pena de morte ela é possível de ser aplicada em alguns casos muito específicos, em situação de guerra, direcionada para crimes militares. Então não é que assim, o Brasil está em guerra, então agora o furto é punido com pena de morte. Não, nós precisamos resguardar a proporcionalidade. A pena de morte será possível em caso de crimes de guerra e de crimes militares. A vedação dos trabalhos forçados é que não pode o preso ser obrigado a trabalhar. E se for disponibilizado na unidade prisional onde ele está o trabalho, ele tem que ser remunerado por esse trabalho e esse trabalho deve abater na pena dele. O que não pode é o trabalho forçado, porém, há casos em que o preso trabalha e isso é possível, desde que ele seja remunerado e esse período trabalhado seja abatido na pena nos termos da Lei de Execuções Penais, que a gente vai ver mais para frente. Então vamos supor que caia na questão, lá na sua prova de segunda fase da OAB, a seguinte pergunta. É possível a aplicação de pena de morte no ordenamento jurídico brasileiro? Então tome cuidado. Você vai lá assim, não, eu aprendi com o Renan que a Constituição Federal não permite pena de morte. Então, não, você não vai fazer isso. Você vai fazer o seguinte, em regra, não é possível a aplicação de pena de morte. Porém, a Constituição Federal traz uma exceção a esta regra, que são nos casos de guerra declarada, nos termos do artigo 84 da Constituição Federal, para crimes específicos de guerra. Tá bom? Observe que a única ressalva que o legislador traz é da pena de morte. Então não é possível pena perpétua, não é possível pena de trabalho forçado, não é possível pena de banimento e nem pena cruel, mesmo em casos de guerra, apenas a pena de morte.